Bom, vamos então à nossa nona sessão de desenvolvimento com o Unity 3D. Nesta sessão nós vamos nos centrar sobre dois assuntos, o som e a iluminação. Dois aspectos muito importantes para qualquer jogo. Antes de nós avançarmos para essa novos temas, vamos aqui só resolver ou melhorar aqui um aspecto do nosso jogo. No último dia eu tinha deixado aqui este cubo a servir de chave e vamos substituí-lo agora por uma chave verdadeira, virtualmente falando, como é óbvio. Aqui no nosso repositório nós temos aqui, coloquei aqui um modelo de uma chave e na pasta das texturas também está cá uma textura para a nossa chave, portanto para ela aparecer depois no inventário. Façam o download das duas e depois arrastem para a pasta do nosso projeto. Portanto, vou aqui fazer o download delas. Esta aqui é a nossa chave. Eu acho que assim não vou conseguir fazer o download porque eu estou logado. Eu quero é aqui o botãozinho de download, guardar imagem. Pode ficar no ambiente de trabalho. E agora vamos então buscar o ficheiro zipado da chave. Download também. Pronto. A textura vou pô-la aqui na pasta das texturas, portanto é só arrastar para cá. E depois vou selecionar a textura e vou colocar aqui Alpha is Transparent, este checkbox aqui, fazer Apply. E o modelo da chave nós vamos ter que tirar de dentro do ficheiro zipado e vou arrastar aqui para a pasta dos modelos 3D. Portanto, a pasta do modelo da chave. Portanto, é um OBJ, o ficheiro é um OBJ e depois tem uma textura. Eu arrasto para aqui. Pronto, o modelo é este. Vocês podem ver que já tem aplicado a textura e tudo. Portanto, é só usar. Vamos arrastar aqui para o ambiente de trabalho, para o nosso jogo, só por causa de vermos o tamanho que está muito grande. Portanto, vou aqui diminuir o tamanho para 0.02 e fazer Apply. Tirar as câmaras, desativar câmaras e luzes. 0.02 ficou muito pequeno. Vou pôr 0.2. Apply, pronto. Dá-me a impressão que assim já se vai conseguir ver no nosso jogo. Mesmo que seja se calhar demasiado grande, já se vai conseguir ver. Pronto, isto era só para, desculpem, não era isto que eu queria apagar. Eu vou apagar agora daqui o modelo, porque eu quero que ele fique dentro daqui no lugar do nosso cubo. Portanto, o que eu vou fazer agora no cubo é o seguinte. Vou tirar daqui este componente que diz Mesh Filter Cubo, o Mesh Renderer, o Box Collider pode ficar, e agora vou pegar na chave e vou arrastar e vou colocar como filho o modelo da chave como filho da chave, portanto para ele ficar aqui e assim já se consegue ver ali. Portanto, eu há bocadinho só estive a reduzir o tamanho, foi só para testar o tamanho, portanto ficou em 0.2 e agora arrasto aqui para dentro do nosso componente da chave onde nós tínhamos já tudo preparado para ela ser apanhada. A única coisa que não está bem é a imagem. E para isso nós vamos usar a nossa textura, portanto a textura da chave que nós arrastamos vamos a colocar ali na imagem. Agora eu vou guardar e vou executar para ver como é que ela aparece no inventário. Portanto vou apanhar a chave, já apanhei, Tab, e agora já aparece ali a chave no inventário com uma textura nova. Vou aproveitar e vou fazer um prefab da minha chave, portanto aqui na pasta dos prefabs eu vou criar uma pasta nova para itens e agora arrasto lá para dentro a chave. Portanto, a vantagem de fazermos os prefabs, como foi explicado na altura em que falámos dos prefabs, é que depois para fazermos um novo nível eu posso simplesmente ir aqui e arrastar e temos os prefabs completamente configurados
prontos a usar no nosso jogo. Ok, vamos então agora falar então de som. Vou começar pela parte de som. Para isso vou começar por colocar um som ambiente aqui no meio da floresta. Portanto, aqui no meio da floresta provavelmente nós vamos querer ter um som de vento ou um som de natureza. Então eu vou colocar um objeto vazio e vou posicioná-lo algures aqui no meio da floresta. Pode ficar por aqui assim. Pronto, o que é preciso é que fique aqui no meio da nossa floresta. No meu caso ficou com estas coordenadas. Se vocês quiserem podem colocar mais ou menos parecido. 54, 15, 80. E agora vou adicionar o componente Audio Source. O componente Audio Source é o componente que nos permite emitir um som e esse som será posicionado no mundo 3D. Nós temos diferentes propriedades, eu vou falar das mais importantes. Uma das que vocês encontram logo é esta aqui, Play on Awake. Basicamente, o Play on Awake faz com que, se existir um som, um audioclipe aqui em cima, logo na primeira propriedade, esse som vai ser tocado mal este componente seja inicializado no jogo. E depois temos o loop. O loop faz com que o som esteja constantemente a ser repetido. Eu coloquei também no nosso repositório um conjunto de sons num ficheiro. Está aqui o ficheiro zipado de sons e então vocês podem ir buscar fazer o download desses ficheiros e depois arrastam-nos para a nossa pasta aqui dos assets. O Unity trabalha com diferentes formatos de som, portanto tanto aceita waves como aceita MP3, como aceita outros formatos de sons ainda mais exóticos. Vocês podem aqui nas propriedades do som, quando importarem, forçar o som para mono. Isso normalmente nós devemos fazer quando queremos que os sons sejam posicionados no nosso mundo 3D. Por exemplo, um tiro, como está aqui este de som, nós queremos que ele seja forçado para mono, porque depois o próprio motor do jogo vai o posicionar no mundo 3D e vai fazer o efeito do som vir do lado esquerdo ou do lado direito. Este som ambiente que está aqui, como podem ver, é um formato MP3, então eu vou usar este som ambiente para colocar aqui no meu componente, no meu game object que eu criei um bocadinho vazio. Aliás, eu vou mudar o nome, eu vou-lhe chamar som ambiente, para ser mais fácil até encontrar. Então vou arrastar daqui ali para onde diz audioclip. Vou fazer o Play on Awake, porque eu quero que o som se comece a ouvir mal o jogo comece. Vou pôr em loop, porque eu quero que ele esteja constantemente a repetir. Isto é um som relativamente grande. Vocês podem, aqui nas propriedades do som, também podem não ouvir. Portanto, podem clicar aqui no Play e podem ouvir o som. O Unity automaticamente vai compactar este ficheiro se ele não estiver compactado. Portanto, para fazer com que ele seja mais leve e fique a ocupar menos espaço no tamanho total do nosso jogo. E depois temos aqui o volume, portanto o volume 1 quer dizer que ele está no volume máximo que se consegue ouvir. Se vocês quiserem se ele for muito alto e vocês querem que ele tenha menos importância, podem baixar. Depois o pitch é a frequência, portanto se vocês querem que ele tenha uma frequência mais alta ou mais baixa. O pitch é uma das coisas que nós podemos manipular se quisermos, que estivermos a fazer, por exemplo, um jogo de carros e quisermos que o som aumente ou diminua conforme o carro acelera e abranda. Depois temos aqui o Stereo Pen, portanto se vocês quiserem forçar com que o som se ouça mais de um lado ou do outro. E o Spatial Blend, que esse é que é muito importante para nós, que é se o som vai ser em 2D ou 3D. Um som 3D é um som que é posicionado no mundo e que ajuda o jogador a localizá-lo no espaço. Por exemplo, se nós estivermos a jogar um jogo de tiros e se ouvirmos um tiro, ouvimos o sítio, a direção de onde ele vem e conseguimos mais facilmente posicionar onde é que está o nosso inimigo. Um som 2D, normalmente é um som que nós não queremos que o utilizador o posicione no espaço, portanto, que seja um som ou que está, por exemplo, muito próximo dele e não interessa posicioná-lo no espaço, ou então um som que é universal, digamos assim, está em todo lado. E no caso do som ambiente, deste som ambiente que eu inseri aqui, é isto que eu quero. Portanto, eu quero que ele seja um som 2D, porque o som vai se ouvir
no nosso jogo, especialmente na zona daquela floresta que eu tenho ali, e não quero que o utilizador saiba exatamente do sítio de onde ele vem, senão perde o interesse, perde o realismo. Depois aqui em baixo vocês têm as propriedades que nos permitem determinar como é que o som se vai propagar no espaço. Vocês podem escolher o Doppler Level, portanto se o som vai se ouvir mais ou menos e se vai-se perder o efeito do som mais rapidamente ou menos. Vocês podem também manipular aqui através escolhendo o tipo de roll-off, portanto, se vocês querem, por exemplo, que o som se abafe, digamos assim, linearmente, de forma linear, se querem que seja logaritmo, quer dizer que ele vai-se perder, vai-se ouvir o som muito mais perto onde estamos, mas depois afastamos um bocadinho, quase que não se ouve. Assim ele é linear, portanto, vai-se perdendo o som, o volume do som, digamos assim, vai baixando de forma linear, e depois vocês podem pôr o custom e podem manipular aqui podem manipular aqui as características do vosso som e fazer com que ele se ouça de uma forma como vocês bem entenderem. Portanto, isto é totalmente customizável de acordo com aquilo que vocês quiserem. Eu vou deixar estar aqui neste caso o linear, até para ser mais fácil percebermos o efeito do som. Portanto, deixei estar neste caso o Play on Awake, para eles começar a ouvir, o loop, para quando chegar ao final, salvo o fecheiro tem 2 minutos e pouco, quando chegar ao final vai voltar ao início. Mantive o 2D no Spatial Blend, porque eu quero que o som esteja em todo lado, e pus aqui o linear. Além disso, vocês têm aqui a distância mínima e a distância máxima em que o som se vai ouvir. Portanto, a distância mínima está a 1 metro, a distância máxima está a 500 metros. Vocês também podem manipular, através destas linhas azuis aqui, a distância mínima do vosso som. Portanto, podem fazer com que o som consiga se ouvir de forma... A distância mínima é a distância até à qual o som se ouve sem haver nenhum roll-off, portanto, sem se perder o volume do som. E depois, a distância máxima é o último ponto que vocês terão aqui em baixo no gráfico. Portanto, a partir daquela distância não se consegue ouvir o som. Pronto, normalmente o que eu faço é testar, que é a melhor maneira de nós experimentarmos isto. Portanto, eu vou pôr executar e ver se nós conseguimos ouvir aqui no sítio onde eu estou o som. Pronto, eu agora vou-me aproximar do som. Eu devia ter desativado se calhar ali o spawner para ser mais fácil. O som está aqui e eu não o consigo ouvir. Portanto, quer dizer que o som está muito baixo, eu tenho que aumentar. Já agora deixem-me só testar aqui uma coisa para ver se não é um problema meu. Portanto, vou aqui fazer o play. Deixem-me aumentar aqui o volume no computador. Deixem-me escolher aqui outro. Ok, eu acho que tenho aqui um problema qualquer no computador porque eu não consigo ouvir nada. Deixem-me ver aqui, as minhas colunas estão ligadas. Pode ser um audio mixer aqui do Unity. Deixem-me pôr aqui o play outra vez. Ok, eu acho que não estou a ouvir nada do meu jogo. Quer dizer que eu vou ter que parar aqui a gravação e já volto para tentar perceber o que é que se passa. Bom, parece que já lhe passou. Então eu reiniciei simplesmente o computador e acho que resolveu o problema. Vamos testar outra vez. Pronto, eu não sei se vocês conseguem ouvir no vídeo, mas já se consegue ouvir o som ambiente. E eu agora consigo... Como o som é 2D, portanto o som ouve-se basicamente da mesma intensidade. Pelo nosso jogo todo. Não é possível localizá-lo no mundo, portanto... A ideia é precisamente isso, ter um som ambiente que não tem um posicionamento no mundo 3D do nosso jogo.
Pronto, e então temos assim um som que permite-nos criar um certo ambiente para o nosso jogo, para o nosso ambiente aqui na floresta. Agora vamos ver como é que podemos pôr outros sons espalhando aqui pelo nosso player e pelos nossos NPCs. Portanto, começando pelo player, e também que se aplicará aos NPCs. Nós temos aqui o componente vida, e então uma das coisas que nós podemos fazer é precisamente colocar um som no componente vida. Nós vamos basicamente, neste caso, definir um som que vai ser tocado, e o som será tocado depois por código. Portanto, sempre que nós quisermos ouvir, sempre que quisermos fazer com que aquele som se ouça, nós vamos fazê-lo através de código. Portanto, nós temos aqui a função perdeu vida, e é aqui que vamos fazer com que sempre que o jogador ou os NPCs perderem vida, se ouça um som. Então, para nós conseguirmos emitir um som, o GameObject que tem o script vai ter que ter um componente do tipo audio source. Portanto, eu vou colapsar aqui estes componentes todos que nós já temos aqui no nosso player, só para nós vermos aquilo tudo que já temos, e vamos adicionar aqui um audio source. Nós depois teremos que fazer isto também para os NPCs se queremos que eles emitam som. No caso então deste som não vai ser Play on Awake, portanto eu vou desativar aqui o Play on Awake, não vai ser Loop, e o Spatial Blend vai ser 3D, portanto para que o som esteja posicionado no espaço 3D do nosso jogo. E agora vamos escolher aqui um clipe para colocar ali no nosso audio source. Portanto, existe aqui um clipe chamado Hurt e eu vou arrastá-lo para ali. E então agora no nosso código, nós vamos aqui em cima, no início do nosso código, vamos definir um audio source, portanto um componente do tipo audio source. E agora aqui no start vamos criar a referência para o nosso audio source com a função getComponent. Portanto, nós já vimos isto várias vezes, portanto eu agora posso me referir àquele componente audio source através desta função. Eu por vezes também faço um código assim, só para ter a certeza que eu tenho um audio source, e porque eu sei a configuração que eu quero que o meu audio source tenha, eu até posso adicionar esse componente por código. Portanto, imaginem que eu esqueci-me, por alguma razão, esqueci-me pôr o componente, e então, estando lá o código, ele iria funcionar corretamente. Portanto, se vocês quiserem, podem fazer isso, que é audio source igual a transform add component audio source. E agora vocês até podem, fora do if, definir as propriedades que vocês querem. Por exemplo, pôr o loop em false, como o Visual Studio está aqui a sugerir. Pôr o play on awake também em false, nós não queremos que ele toque. Podemos pôr o Spatial Blend em 1, portanto o 1 quer dizer que é 3D. E até podemos, se vocês quiserem, definir aqui um audio clip. Som perder vida, e podemos fazer com que o audio source.clip seja igual a som perder vida. Pronto, e assim basicamente o que é que nós garantimos? Garantimos que se eu por alguma razão não adicionar o audio source, ele será adicionado por código e estará configurado corretamente sem nenhum problema. Então eu posso agora aqui no vida, esqueci-me de uma coisa, tenho que pôr aqui o Serialize Field atrás do audio clip, senão não consigo preenchê-lo. Serialize Field. E agora voltando aqui ao Unity, ele já me vai aparecer aqui e eu já posso preencher então ali. Se vocês quiserem, podem deixar estar só o audio clip na mesma, ele funcionará na mesma. Mas assim nós garantimos que vai funcionar. Só para uma questão de segurança,
eu vou pôr aqui um if, que é se o som perder vida for diferente de nulo, é que faz isto. Ok? Portanto, assim tanto funcionará com este código, tanto funcionará com o preenchimento do som ali, portanto manualmente através aqui do inspector, como totalmente por código, desde que o som esteja no componente de vida. Então agora na função perder vida, portanto sempre que ele perder vida, se for menor que 0, nós depois até podemos pôr um som diferente para morrer, não é? Porque se for menor que 0, nós até vamos definir aqui um intervalo para ele desaparecer. Se não foi, estava aqui a pensar qual é a melhor maneira de nós fazermos isto. Se calhar eu vou pôr aqui um return, que é para não se ouvir o som cá em baixo. Então eu agora faço audio source.play e assim vai tocar o som que tiver definido como o clipe de som daquele componente. Okay? Também existe uma função que nós vamos usar em algumas situações, que é a função play one shot. O que é que faz esta função? Recebe o clipe diretamente, o clipe de som diretamente ali, portanto nós podemos pôr som perder vida. E tem uma vantagem em relação a esta aqui, que esta aqui nós podemos tocá-la sem fazer com que o som que estiver a tocar neste audio source seja interrompido. Ou seja, imaginem que vocês têm um audio source que serve para várias coisas. Vai-nos acontecer neste caso, provavelmente, que é o som dos passos. Não, o som dos passos nós se calhar vamos pôr aqui. Depende de onde é que está o animator. Deixem-me ver onde é que nós temos aqui o animator. Está aqui, pronto. O som dos passos, por acaso, neste caso não vai implicar. Mas imaginem que vocês têm um som que está a ser tocado por este audio source. Se eu fizer outro play, o som anterior vai ser interrompido. Portanto, o audio source com a função play só toca um som de cada vez. No entanto, com o play one shot nós podemos tocar vários sons sem que interrompam os outros. Pronto, aqui fica só o play então. Portanto, isto é o som perder vida. Nós também podemos definir um som para morrer. Eu vou chamar-lhe, vou copiar e colar aqui, vou pôr som morrer. E neste caso fica dentro do if. Portanto, se som morrer não for nulo. Portanto, a vantagem de nós fazermos estes ifs é que eu posso ter personagens com sons definidos e outros que não está com o som definido, porque me esqueci ou porque não tenho sons, e mesmo assim o nosso código vai funcionar. E então aqui vou fazer audio source play. Aqui até posso usar o play one. Aliás, já agora posso-vos mostrar ainda outra coisa. Ok? Portanto, como eu configurei aqui no componente de áudio o hurt, aqui é o som de morrer, eu posso mudar o clip fazendo assim, usando aquela propriedade clip, e depois fazer o play. Portanto, eu posso, antes de tocar o som, posso mudar na propriedade clip o novo som que eu quero fazer tocar. Pronto, e esta é a situação em que este som vai interromper outro som caso ele esteja a ser tocado. O que neste caso até faz algum sentido, porque tendo o player morrido ou o NPC morrido, não faz sentido ouvir-se outro som que não seja o som de morrer. Aqui no ganhar vida nós também podemos pôr um som, tipo um som de power-up, que às vezes nós ouvimos em alguns jogos. Eu vou pôr aqui mais um audioclip, vai ser o som ganhar vida. Deixem-me pôr aqui um espaço em branco, já para isto ficar tudo alinhado. E então aqui na função ganhar vida, vamos fazer aqui audio source play. Eu aqui vou usar a função play one shot. E vai ser o som ganhar vida. Okay? Pronto, se vocês não quiserem usar a função play one shot, têm que fazer isto. Têm que mudar o clipe de som e depois têm que fazer o play a seguir. Pronto, e acho que aqui na vida está tudo. Vamos então experimentar. No caso do player, o ideal era nós termos sons diferentes, mas como não temos, se calhar vamos colocar o hurt em todos. Eu tenho aqui um som de morrer. É assim um bocado, mas eu vou usar este som de morrer aqui no som de morrer.
Para ganhar vida, acho que não está aqui nenhum. Mas pronto, fica para já definir estes dois sons, o hurt para perder vida e o more para morrer. E vou aproveitar e vou aqui aos prefabs, ao prefab do NPC, do nosso esqueleto, e também vou definir isto, porque eles têm também o componente vida. E também vou definir aqui, vou usar os mesmos sons, o que eu estava a dizer é que se calhar nós devíamos ter sons diferentes, mas se vocês quiserem podem procurar outros sons. Já agora eu posso mostrar-vos, eu costumo usar um site que é o Freesound, é onde vocês podem fazer freesound.org, onde vocês podem fazer o download de diferentes sons. Então, vocês também podem gravar os vossos sons e depois editá-los com o Audacity. Portanto, o Audacity é um programa gratuito para edição de sons. E aqui vocês podem procurar sons de morrer, sons de andar, portanto steps, por exemplo, para passos. Depois vocês até podem ouvi-los aqui. E se gostarem podem fazer o download deles. Para fazer o download deles têm que estar logados. E para isso basta criar se não tiverem uma conta de forma totalmente gratuita. Vou então tentar atirar umas pedras aos nossos esqueletos. E ver se nós já conseguimos ouvir os esqueletos a perder vida. Vem ali um. Pronto, este... Ok, ouviu-se até 2 vezes, se calhar a segunda vez já não se devia ouvir. Eles estão a morrer logo porque têm pouca vida. Eu vou deixar um tirar-me vida. Pronto, está-se a ouvir o som de perder vida e o som de morrer também já se está a ouvir. Também podemos colocar sons, por exemplo, quando apanhamos objetos. Por exemplo, aqui a nossa chave que utiliza o script apanhar item também pode ter um som. Eu vou pôr aqui um serialize field e vou pôr aqui um audio clip para som apanhar. E depois vou criar aqui um componente audio source que nós vamos utilizar então para o nosso som. Eu vou configurar o componente audio source totalmente por código. Aliás, se vocês quiserem podem vir buscar aqui o código que eu usei há bocadinho aqui no Vida. Basicamente é fazer isto tudo que está aqui, ou quase tudo, copiar e depois colar aqui para o start. Eu vou pôr aqui um comentário, configurar audio source. A única diferença é que aqui não é o som perder vida, é o audio source, não, é o som apanhar. Portanto, aqui vai ser som apanhar. Então aqui que faz o adicionar do item, e não, eu até já tinha aqui um to-do. Vamos então tocar o som. Audio source, play one shot, som apanhar. Pronto, e agora basta configurar aqui no script de apanhar item o som que eu quero ouvir. Vou aqui outra vez à pasta dos meus sons. Há aqui uma pasta chamada Pickup Key, melhor um ficheiro chamado Pickup Key, e vamos experimentar a ver então o que é que acontece quando nós apanhamos a chave. Acho que não se conseguiu ouvir e a razão é esta. Como nós destruímos o objeto logo a seguir, o audio source é interrompido e nem sequer se chegou a ouvir. Portanto, neste caso, o que é que nós devemos fazer? Não podemos destruir o objeto logo, temos que deixar ouvir o som. E então o que nós podemos fazer é dizer que vamos destruir e vamos aqui ao audio source, não, vamos ao clip, vamos ao som apanhar, vamos buscar a duração dele. Portanto, com a propriedade length, temos a duração do som e assim mandamos destruir só quando o som acabar. Vamos experimentar outra vez. Às vezes o que é preciso fazer para isto funcionar é desativar, por exemplo, o renderer para o objeto não desaparecer. Pronto, viram que eu choquei contra o objeto, só depois é que só ouvi o som. Às vezes é preciso editar os nossos sons para eles serem mais rápidos, mas o objeto permaneceu visível durante mais do que aquilo que eu gostava que ele permanecesse. Então o que eu vou fazer é destruir
logo o renderer do meu objeto, portanto da chave, portanto a chave que nós temos, este é o script e a chave tem aqui o renderer de algures aqui para dentro dos filhos, que é este aqui. Nós temos que o desativar, que é para a chave desaparecer logo, que senão ela ainda fica lá uns instantes. E então o que nós podemos fazer é destroy, transform, get component, neste caso tem que ser in children, porque o renderer está nos filhos do objeto que tem o nosso código. Eu vou aqui ao render e vou destruí-lo. E também vou fazer outra coisa, que é destruir o collider, porque o collider pode provocar que eu volte a sair e a entrar e ativo outra vez o trigger. Então vou também destruir o collider. Vou fazer transform get component collider. Pronto, eu aqui nem especifico que é um box collider, porque todos os colliders são derivados deste collider. Isto quer dizer que ele assim paga qualquer tipo de collider que existir naquele game object. Vamos então testar a ver se conseguimos ouvir o som. Pronto, ouviu-se o som e desapareceu logo o objeto. Apesar de ele não ser logo destruído, ele desapareceu logo. Pronto, já temos então sons no perder vida, já temos sons no apanhar. Vamos pôr sons também nos passos. Portanto, uma das coisas que normalmente dá um realismo um bocadinho mais interessante ao nosso jogo é o jogador estar a andar e ouvir-se os sons dos passos. Os sons dos passos pode ser uma coisa um bocadinho complicada de fazer, porque tem que coincidir exatamente com o movimento da animação. Portanto, tem que coincidir com os pés a tocarem no chão. Então o que nós vamos fazer é criar eventos nas animações. Vamos aqui procurar a animação de andar. Portanto, é o nosso player. Deixem-me procurar onde é que ele está. Está em personagens. Está em player. Temos que fazer isto não só para o andar, mas também para o correr e para o andar para trás, para ficarem os sons todos certinhos. Vou começar aqui pelo andar. Portanto, selecionei aqui o walking. No nosso caso, o nosso walking, ou melhor, no meu caso, o walking está sem skin, portanto aqui não aparece a personagem, mas eu posso vir aqui, desculpem lá, eu posso vir aqui procurar uma personagem para aplicar. Tem que ser aqui nas animações, tem que selecionar ali animações. Eu andava à procura deste botãozinho e eu agora posso ir aqui buscar o player e arrastá-lo para ali. Se não me engano, tenho o player no idle. Deixem-me procurar aqui. Então, se eu arrastar o idle para aqui, estão a ver, está ali o player. E se eu clicar aqui no play, consigo agora ver as animações. Portanto, o que eu fiz, vou repetir. Selecionei walking, não tinha aqui nenhuma personagem, fui animation e depois arrastei para aqui o idle, neutral idle. E agora o que eu preciso fazer é ir aqui à procura desta parte dos eventos e vou procurar o momento em que os pés tocam no chão. Portanto, o pé esquerdo e depois o pé direito que tocam no chão. Portanto, vou pegar aqui nesta linha branca e vou arrastar até que o pé esquerdo toca no chão, aqui. Portanto, aqui. E vou clicar ali no evento e vou escrever aqui o nome de uma função que eu vou criar para tocar o som dos passos. Eu vou-lhe chamar som passos. Fazer apply. Esta função ainda não a criei, vou criá-la a seguir. E depois vou fazer a mesma coisa para o pé direito. Portanto, o pé direito vai tocar no chão aqui. E vou pôr exatamente o mesmo nome. Som passos. E agora fazer a mesma coisa para o correr e para o andar para trás. Portanto, vou começar aqui pelo andar para trás. O pé esquerdo tocou no chão aqui assim. É sempre a mesma função, som passos. Tem que se escrever sempre da mesma maneira, com umas maiúsculas e as minúsculas todas certinhas. E agora o pé direito tocou no chão aqui. Som passos. Ok. Portanto, já fiz o andar e agora é o correr. Não tão rápido. Portanto, está aqui o pé esquerdo tocou no chão aqui. Som passos. Depois temos que fazer isto também para o esqueleto, se queremos os sons deles. E aqui.
som passos. Pronto, e acho que está tudo. E agora vamos então aqui ao nosso player. Vamos procurar onde está o animator, porque o animator é que vai disparar estes eventos. Portanto, esta função som passo vai ser chamada a partir do animator. Então aqui vou adicionar o componente som andar, que não existe. Vai ser um script novo. Vamos clicar aqui e vamos fazer create add. Agora o Unity vai nos abrir aqui o script e vamos fazer aqui o nosso script de andar. Eu vou clicar aqui 2 vezes, outra vez para ele voltar a abrir. Muito bem. Agora, a primeira coisa que vocês vão ver é que na pasta dos sons que importaram, existe aqui uma pasta chamada Steps. E temos cá diferentes tipos de sons. Está aqui 5 tipos de sons. Vocês depois podem usar os que quiserem. Eu acho que vou usar estes de Step, que são mais... como é que eu ia dizer? Não são tão ruidosos, ok? Então, vamos criar aqui um componente que vai ser um vetor com aqueles sons todos. Portanto, vai ser um vetor de audioclips. Portanto, fazemos um vetor, pomos os parentes retos. Eu vou-lhe chamar sons. E depois vamos ter aqui o nosso componente de audio source. Mais uma vez eu vou criá-lo por código. Portanto, se vocês quiserem, mais uma vez, podem ir buscar o que nós fizemos há bocadinho aqui no apanhar item. E aqui no start, copiar isto tudo para aqui, para o start desta. Pronto, a única coisa que eu não copiei foi a última linha do Caliph, porque o som que se vai ouvir nós queremos que não seja repetitivo, portanto não queremos estar sempre a ouvir o mesmo som. E então o que nós vamos fazer é, vamos ouvir primeiro o que diz step 1, depois o que diz step 2, e depois o que diz step 3, e depois no final voltamos ao início. Portanto, porque se estivermos sempre a ouvir o mesmo som, torna-se muito repetitivo. Agora, precisamos de um inteiro, que vai ser o índice do som que estamos a ouvir. Portanto, eu vou pôr a 0, porque nós começamos pelo primeiro som. E agora vamos criar aqui a nossa função public void som passos. Portanto, é aquela função que nós associamos aos eventos. Portanto, aqueles eventos que nós estivemos a fazer há bocadinho. Aqui na nossa personagem. Portanto, estes eventos nós estivemos aqui a colocar. Tem que ser o som passo exatamente como está ali. E agora o que é que nós vamos fazer? Basicamente vamos dizer para o audio source tocar um dos sons, e o som que vai tocar vai ser o som que estiver na posição do índice de som, e a seguir vamos avançar o índice de som para o próximo. E se o índice de som for maior do que o número de sons que nós temos, portanto, se nós tivermos 5 sons vai ser do 0 até ao 4, então se o índice de som for maior ou igual a sons.length, quer dizer que nós já tocámos o último, temos que voltar ao primeiro. Então fazemos índice de som igual a 0. Isto assim faz com que ele esteja sempre a repetir, portanto toca ao primeiro, toca ao segundo, toca ao terceiro, chega ao último, volta para o primeiro e está sempre a repetir. Pronto, eu acho que está feito. Vamos agora só preencher aqui os sons. Portanto, como eu disse, temos 5 sons. Se vocês tiverem mais, acrescentam mais. Eu vou aqui clicar 5 sons. 1, 2, 3, 4, 5. E agora vou arrastar o som 1. Vocês também podem arrastar isto tudo uma vez só. Acho que calhar até posso vos mostrar como é que isso se faz. Vou pôr aqui 0. Vocês podem selecionar. Para selecionar aqui vários, vocês têm que fazer aqui o bloqueio do inspector neste botãozinho aqui em cima. E agora podem selecionar aqui vários e arrastar para cima da palavra sons. E depois desbloqueiam outra vez e vocês podem ver que ele aqui preencheu os 5 sons. Ok? Podem preencher manualmente um ou então assim. Não se esqueçam é de voltar a desbloquear ali em cima o inspector.
Já agora, vocês podem ter várias janelas no Inspector, se clicarem com o botão direito e forem aqui a propriedades, o Unity abre várias janelas no Inspector, que às vezes também nos dá jeito. Pronto, eu acho que está tudo, vou experimentar, vou executar e vou ver se andando já conseguimos ouvir o som dos passos do nosso jogador. Pronto, podem ver, para a frente, para trás, correr. Conseguimos já ouvir os sons dos passos. Agora temos que fazer a mesma coisa para os esqueletos. Portanto, vamos aqui à nossa personagem. Já agora vou aproveitar para arrumar aqui o script dos sons. O script dos sons, vou arrastá-lo para dentro da pasta dos scripts para ficar aqui arrumado. E vou às personagens, então vou ao meu esqueleto e vou criar os eventos. Eu vou usar exatamente o mesmo script, quer dizer que só tenho que criar os eventos com o mesmo nome. Portanto, vou aqui às animações do esqueleto, o andar. Aqui dava-nos jeito ter sons que fossem assim mais de ossos ou qualquer coisa assim do género, não é? Portanto, está aqui um passo. Vou aqui aos eventos. Onde é que estão os eventos? Estão aqui. São passos. Se vocês escreverem mal o nome da função, ou se a função não existir, o Unity depois dá-vos um erro a dizer que não foi possível chamar a função. E o outro agora aqui. São passos. Pronto, já está o andar. E agora o correr. Faço a mesma coisa. Está aqui um passo. São passos. Apply. E agora vamos ao outro que está aqui. São passos e apply. Pronto, e agora vamos ao nosso NPC. Portanto, vou aqui à pasta dos prefabs, que eu já lá tenho lá o meu NPC. Onde é que ele está? Está aqui. E agora, como eu preciso lhe pôr aquele script, eu vou ter que arrastar para aqui. Portanto, neste caso, não se esqueçam, é sempre na pasta onde está, é sempre no GameObject que tem o Animator. Portanto, o Animator dele está diretamente nele. Som andar. E agora vou definir aqui os sons. Eu vou dar os sons diferentes dos do player, portanto vou usar estes aqui. E então vou arrastá-los um para aqui, para cima da palavra sons, e o Unity vai acrescentando o nosso vetor dos sons. Pronto, vou executar, aliás vou gravar antes de executar e vamos ver o que é que, se conseguimos ouvir o som dos nossos esqueletos. O som, no caso dos inimigos, dá muito jeito, porque permite, por exemplo, ao player saber onde é que andam os inimigos. Olha, estão a ouvir, não sei se conseguem ouvir, mas já se ouve. Pronto, se vocês olharem aqui para baixo, onde está o esqueleto, e quando ele vem a correr, por acaso o som acabou até por ficar melhor do que eu pensava, porque acaba por ser até assustador. E ficou até engraçado, ok? Ficou melhor do que aquilo que eu pensava que ia ficar. Pronto, e agora nós podemos continuar a meter sons em tudo e mais alguma coisa, sons no saltar, sons no atirar, portanto, o processo é sempre o mesmo, é termos um audio source, seja porque adicionamos, seja porque metemos por código, portanto adicionamos manualmente no Inspector ou metemos por código, e depois é continuar a fazer o que nós fizemos, portanto é meter um audioclip e depois fazer o play para tocar. Nós podemos, por exemplo, também aqui no som atirar, fazer o mesmo, portanto fazer com que quando eu atiro um objeto ouve-se um som, portanto agora acho que não vale a pena, depois vocês podem acrescentar mais sons aqui no nosso jogo de acordo com aquilo que vocês acharam que seja mais útil, ok? Pronto, o próximo passo vai ser então falarmos um bocadinho da iluminação e um processo como o Unity faz a iluminação
aqui no nosso jogo. Vamos agora passar então à segunda parte da sessão de hoje, que é a iluminação. No Unity vocês têm aqui uma janela no menu Window, Rendering Lighting, e é aqui que vocês podem configurar os diferentes aspectos de iluminação da vossa cena. Devemos começar por criar aqui um ficheiro que vai ter a configuração da iluminação da nossa cena. Portanto, clicando aqui em New, ele cria aqui este ficheiro. Eu vou te chamar cena 1 iluminação. Depois vocês nas próximas cenas, se quiserem manter as mesmas configurações, vocês podem usar o mesmo ficheiro ou podem colunar e depois fazer alterações sobre ela. Se vocês estiverem a fazer um jogo como nós estamos a fazer para computador ou para consola, devem ativar aqui a iluminação global, Real Time Global Illumination, e isto faz com que o Unity que faça os cálculos de iluminação em tempo real sobre a nossa cena. Depois, aqueles objetos que vocês definirem como estando fixos na vossa cena, que não mudam de sítio, nomeadamente, por exemplo, aqui a nossa cabana. Portanto, eu selecionei aqui a cabana e vou ativar aqui esta propriedade que diz Static, aqui em cima, e esta propriedade Static tem dois aspectos. Por um lado, nós indicamos que é um elemento que está estático e por isso no cálculo da nave mesh também vai ser influenciada por isso, o cálculo da nave mesh, porque o objeto não saindo daquele sítio é mais fácil calcular a nave mesh. E por outro lado, para a iluminação, porque as sombras que este objeto projeta podem estar pré-calculadas em função da posição da luz, e quando vocês criaram a vossa cena, automaticamente foi-vos dada aqui uma luz, que é esta luz direcional. Nós já vamos falar também dela. E então o que é que isto nos permite fazer? Permite-nos calcular os light maps. Os light maps são texturas especiais que são aplicadas sobre os outros objetos, com a sombra que pode ser projetada sobre os outros objetos. Portanto, para fazer o cálculo dos light maps, é este espaço aqui onde diz Light Mapping Settings, e vocês, quem tiver computadores com uma boa placa gráfica, deve ativar esta opção aqui de Progressive GPU. O que isto vai fazer é que os cálculos dos light maps, que são um processo muito lento, seja acelerado pela placa gráfica do vosso computador. Pronto, aqui em baixo vocês têm esta caixinha, esta checkbox que diz Auto Generate. Se ela estiver ativa, o Unity vai estar constantemente, ou sempre que ele entender que é possível fazer, a calcular a iluminação da vossa cena. Normalmente eu não a tenho ativo, especialmente em cenas que sejam muito complexas, e quando eu quiser calcular eu venho aqui e faço o bake. E isto é um processo que pode demorar muito tempo. Numa cena mais ou menos como a nossa, dependendo do vosso computador, pode demorar 5 ou 10 minutos. Eu não vou clicar aqui, mas depois quando eu clicar eu vou-vos mostrar depois o resultado final disto. Vocês depois podem ver os vossos light maps, vão aparecer-vos aqui nestes dois separadores, e eles também depois aparecem nesta pasta aqui, que fica associada à nossa cena. Portanto, neste caso a única cena chama-se nível 1, depois vão aparecer aqui também desculpem, os light maps. Aqui no separador Environment, vocês podem definir qual é que é a Skybox. Portanto, vocês quando nós falamos dos materiais, já vos falei disto, vocês podem criar as vossas próprias Skybox. Portanto, eu vou aqui à pasta dos materiais, vou clicar com o botão direito, Create Material, eu vou pôr cena 1, e vou aqui em cima onde diz Standard, vou mudar para Skybox. E vou pôr uma Procedural Skybox. Procedural é uma Skybox que é pré-calculada através de código. Portanto, não é... existem Skybox que são texturas. Portanto, se vocês escolherem, por exemplo, esta Skybox de 6 lados, vocês têm 6 texturas que aplicam como se fosse um cubo que está à volta do nosso mundo. Também existe uma Skybox que chama-se mesmo Cube, que é a mesma coisa. Esta aqui é calculada procedimentalmente. Portanto, nós definimos alguns parâmetros e ela calcula-nos o aspecto daquilo que está à volta do nosso mundo, portanto, do céu, digamos assim, do nosso mundo. Uma das coisas que vocês têm para definir é o tamanho do Sol. Portanto, se vocês repararem alguns aqui, eu vou encaixar aqui esta
janela ali, pronto, está ali o tamanho do sol, vocês podem definir aqui o tamanho do sol. Aliás, eu antes de fazer isto vou associar a Skybox aqui, que é para se ver logo quando eu manipulo ali. Portanto, vou arrastar aqui para onde diz Default Skybox e eu agora posso chegar aqui a aumentar ou diminuir o tamanho do sol, portanto, conforme eu quiser. Posso definir aqui mais uns parâmetros. Posso definir a atmosfera, se é uma atmosfera mais espessa ou menos espessa. Portanto, isto tem tudo influência em termos dinâmicos no nosso jogo. A exposição, o tingir, digamos assim, da luz que vem do céu. Portanto, se quer que a luz seja mais quente ou menos quente. Até se estiver a fazer, por exemplo, uma cena que é no outono ou no verão, ou se estiver a fazer um planeta que não seja o planeta Terra, portanto eu posso manipular isto tudo, e tudo depois tem influência também no nosso mapa. Portanto, se vocês repararem, conforme eu vou manipulando aqui a iluminação até das próprias personagens, isso tudo é tudo influenciado por isso. Portanto, eu posso ter uma skybox diferente para cada cena. Por exemplo, se eu quiser fazer com que estamos numa altura diferente, ou estamos num planeta diferente, ou numa altura diferente do ano, eu posso ter diferentes cenas com diferentes skyboxes. Pronto, e também podemos fazer outra coisa, que é manipular a posição do Sol para fazermos um efeito de dia e noite. E isso já é a segunda fase, então, aqui da nossa conversa sobre a iluminação, que é que tipos de luzes é que nós podemos ter. Portanto, o componente Light, que é o componente que o Unity utiliza para a iluminação, tem diferentes tipos de iluminações, como vocês podem ver aqui. Temos Spot, Directional Point e a área, que é Baked. Só funciona com Light Maps, que tem que ser pré-calculado. Começando pela direcional. A direcional representa o Sol. Portanto, a luz do tipo direcional não interessa a posição onde ela está. Se vocês repararem, eu posso pegar aqui e mudá-la para outro sítio qualquer, que não afeta em nada. A única coisa que interessa é... Eu vou voltar a pôr isto outra vez no 000. A única coisa que interessa é a inclinação, portanto, é a rotação aqui do Sol. E se vocês repararem, conforme eu for rotando aqui o Sol, ele vai se movimentando ali e as sombras também se afetam. Portanto, e nós podemos usar este efeito para criarmos um ciclo de dia e noite, digamos assim. Portanto, um ciclo em que nós configuramos o Sol para como se estivesse a percorrer o céu e a fazer um efeito de dia e noite. Desculpem. Para isso, nós precisamos de um script que vamos utilizar para manipular a posição do Sol. Este efeito de dia e noite não é de todo em todo perfeito. Okay? Vocês se forem ao Unity Store, vocês vão ver que existem lá outros scripts que nos permitem fazer efeitos de dia e noite. São muito mais complexos, mas este dá para nós termos uma ideia de como é que podemos fazer um efeito relativamente dia e noite. Normalmente, para fazer um efeito ainda mais complexo que aquilo que nós vamos fazer, costuma-se utilizar duas directional lights, uma que representa o Sol, outra que representa a Lua. Como é óbvio, se vocês estiverem a fazer outro planeta que não seja o planeta Terra, vocês podem ter quantas directional lights vocês quiserem para fazerem um efeito de que existem mais estrelas a iluminar aquele planeta em que o jogador está a jogar. Depois nós já vamos então fazer o ciclo dia e noite. Outro tipo de luz que nós temos, portanto, esta é a directional light. Normalmente, se nós estivermos numa situação mais ou menos comum, só vamos ter uma. Mas, por exemplo, aqui dentro da nossa cabana, nós podemos querer ter outro tipo de luz. Por exemplo, uma luz para iluminar aqui a nossa cabana. E então, eu vou aqui à cabana. Aliás, eu vou criar um objeto vazio e vou colocá-lo cá dentro. Para isso, eu vou aqui à cabana e vou copiar a posição dela. Vou aqui à Transform, e este botãozinho que tem os 3 pontos, Copy, Position. E agora vou adicionar um objeto vazio e vou colar a posição. Paste, Position. Pronto, e agora o objeto deve estar aqui no chão. E como eu não quero a luz no chão, quero a luz cá em cima, vou pegar nele aqui pelo eixo dos Y e vou arrastá-lo cá para cima. Ok. Aqui mais para cima. Pronto, depois nós podemos até colocar uma espécie de um candeeiro. Pronto, eu vou colocá-lo aqui em cima para se ver o efeito. E agora vou-lhe adicionar, vou mudar o nome para luz e vou-lhe adicionar o componente Light. Portanto, vou aqui Add Component, Light.
Pronto, e agora, o tipo de luz que eu quero, vocês podem escolher aqui diferentes tipos de luz. A luz tem esta checkbox que é o Enable, vocês podem usar para ativar e desativar, portanto vocês podem, por exemplo, depois criar uma interatividade, um botão em que eu clicando ligo a luz e voltando a clicar apago. Podem definir aqui o alcance da minha luz, portanto, se vocês repararem está com 10 metros de alcance, que são estas linhas verdes que se veem aqui à volta. É muito, se calhar eu passo-me 2 metros, porque eu só quero eliminar aqui a minha cabana. Portanto, podemos diminuir aqui o alcance. Depois temos aqui a cor da luz, se vocês quiserem podem dar assim uma cor mais amarelada. Por exemplo, se estiverem a fazer um fogo, uma chama de fogo, podem usar uma cor que não seja branca. A intensidade da luz, neste caso como eu diminuo o tamanho, eu vou aumentar-lhe aqui a intensidade. Portanto, a ideia é eu conseguir iluminar. E depois a luz indireta, o multiplicador de luz indireta. O que é isto? É quando a luz digamos assim, ela é refletida por outro objeto, até que ponto é que ela vai iluminar o outro objeto de forma indireta ou não. Neste caso, o próprio Unity avisa-nos que este indicador só é utilizado quando são iluminação do tipo Direct Light, portanto, quando é este tipo de luz e não aqui o tipo de luz Point. Depois, se vocês querem que a luz provoque sombras ou não, portanto, até que ponto é que é importante ela fazer sombras ou não, porque o cálculo das sombras é um dos cálculos também mais intensivos que nós temos no nosso jogo, portanto temos sempre de ter muito cuidado com a utilização de luz, especialmente se estivermos a fazer um jogo que vai correr em telemóveis, por exemplo. E se vocês quiserem também podem fazer um efeito que se via muito nos jogos antigamente, hoje em dia nem tanto, que é este efeito de halo, que é como indicar a posição onde está a luz, digamos assim, que é um efeito que às vezes acontece quando nós viramos a lente do telemóvel ou de uma câmera para aquela luz. Eu normalmente nem gosto muito disto e não o costumo ter. Pronto, isto são as luzes do tipo Point. Depois temos a luz tipo Spot, que ao contrário da luz do tipo Point, a luz tipo Point ilumina em toda a direção, a luz do tipo Point ilumina só num sentido. Como vocês podem ver, ela faz aqui um cone e a iluminação dela é naquele sentido. Pode ser útil, por exemplo, para fazer uma lanterna ou as luzes de um carro. Se vocês quiserem usar aqui também para a iluminação da nossa cabana, temos que ir rodar para baixo. Portanto, podemos ir rodar aqui no eixo dos Zs. Dos Zs não. Se calhar é o do X, deixem ver. É o do X. Pronto, e assim ela fica direcionada para baixo. E depois vocês também podem aumentar aqui o alcance dela. Portanto, senão ela não chega aqui ao chão. Podem aumentar o ângulo, portanto, para ela iluminar uma área mais aberta ou menos aberta. As outras propriedades são mais ou menos iguais, portanto, se ela é real time. Mixed quer dizer que também passa pelo processo de baked para fazer os light maps. Normalmente eu ponho mixed. Apesar de que, se vocês for uma luz que vocês querem poder apagar, o ideal é que ela seja só real time. Depois o tipo de sombras, já agora há bocadinho eu não vos falei, mas hard shadows são as sombras que são mais ásperas, digamos assim, portanto em que o limite da sombra não é tão suave. Soft shadows são sombras em que o limite da sombra, portanto aquela transição entre a parte iluminada e a parte que não é iluminada é mais suave. Naturalmente soft shadows têm um processo de cálculo, um impacto nos cálculos muito maiores do que hard shadows. Pronto, isto é o tipo de luz spot. No meu caso, eu aqui para a nossa cabana eu quero uma point. Pronto, e se calhar vai ficar mesmo assim. Eu gosto deste efeito aqui na parede. Eu vou pôr isto como hard shadows. Se vocês tiverem muitas luzes, o Unity pode em algumas das situações decidir que para que o jogo não fique muito pesado, algumas delas não sejam calculadas. Portanto, em alguns momentos vocês podem ter luzes que parecem que não estão a fazer nada e a razão é essa. É que havendo muitas luzes ele pode decidir não calcular a iluminação. Pronto. Em relação aqui à luz da nossa cabana, para já fica assim. Numa das próximas sessões eu vou adicionar aqui um botão e vou querer fazer uma interação com a luz. Porque a ideia é, por exemplo, se o player chegar aqui e for de noite, portanto, se nós aqui na Directional Light tivermos isto estiver muito escuro, portanto, podermos ligar a luz
fazer este efeito de entrar aqui, ligamos a luz e passamos, escondemos cá dentro, por exemplo, ou refugiamos dos esqueletos para os esqueletos não nos apanharem enquanto estivermos aqui dentro. Então, para já, vamos voltar aqui à luz do sol e vamos fazer o nosso ciclo de dia e noite. Ok? Portanto, vamos aqui procurar o Directional Light. Eu até vou-lhe mudar o nome para Sol. E vou-lhe adicionar um script chamado ciclo dia-noite. Ele não existe, portanto é para criar e adicionar. E agora fazemos duplo clique para o abrir. Portanto, num jogo, normalmente, quando nós criamos um ciclo dia e noite, nós queremos tentar replicar aquilo que acontece no nosso dia-a-dia. No entanto, é muito pouco provável que nós vamos querer que o dia no jogo tenha a duração do dia na realidade. Então, eu costumo definir uma propriedade que é a duração do dia em minutos. Duração do dia. Ou seja, se eu colocar um 1 ou um 10, quer dizer que o dia vai ter a duração de 10 minutos ou a duração de 1 minuto. Para testar eu vou deixar estar em 1 minuto, porque senão depois tinha que esperar muito tempo para ver o Sol a percorrer o espaço. Depois eu vou definir o momento do dia em que nós estamos. A ideia do momento do dia é a partir do qual nós depois calculamos o resto do movimento do Sol. Depois vamos precisar de um vector 3, que é a direção para onde nós queremos que o Sol esteja a rodar. Esqueci de pôr aqui o Serialize Field. Ou seja, se nós queremos que ele rode nesta direção, se queremos que rode nesta direção, portanto o vector 3 aqui basicamente é isso. Vetor rotação. E depois vamos também definir a velocidade do vetor de rotação. Este é um valor que vai ser calculado. Portanto, eu vou pô-lo aqui como sendo serializável, mas na prática é só para eu ver o valor que lá vai ficar, porque ele vai ser calculado. Portanto, velocidade, rotação. E então, eu vou começar precisamente por calcular a velocidade da rotação. A velocidade da rotação vai ser igual a 360, porque 360 será uma volta completa do Sol à volta do nosso nível. Vai ser no 360 a dividir pela duração do dia, vezes 60. 60 porquê? Porque aqui a duração do dia é em minutos, e então eu vou multiplicar por 60 minutos. Portanto, se eu definir 1 hora vezes 60 para dar 60 minutos. Portanto, aqui a duração do dia, não se esqueçam que é em minutos. Depois aqui na função update, vamos calcular o momento do dia. Portanto, o momento do dia vai ser igual a time delta time a dividir por 60. Portanto, time delta time a dividir por 60, porque o time delta time vai nos dar quanto tempo é que passou na última frame, a dividir por 60, mais uma vez que nós estamos a utilizar minutos aqui como o nosso, e o time delta time dá-nos o tempo em segundos. Portanto, nós queremos a unidade de medida que é minutos. Se o momento do dia for maior do que a duração do dia, então o momento do dia vai ser 0. Portanto, a ideia aqui é, quando nós chegamos ao final, demos uma volta completa, voltamos a pôr a rotação, o momento do dia em 0, porque o momento do dia é que vai definir a rotação que nós queremos. Depois vamos então rodar o nosso Sol. Portanto, vamos a transform.rotate e vamos definir, com base no vetor de rotação, vamos multiplicar pela velocidade da rotação e pelo time delta time. Vamos gravar e vamos ver o que é que acontece aqui ao nosso Sol. Portanto, o script deve estar no Sol. Onde é que ele está? Está aqui. Eu vou querer que o Sol rode à volta do eixo do X, portanto vou pôr aqui um 1.
Eu vou só virar aqui, que é para se ver aqui o sol. Ops, já é demais. Eu quero ver o sol, que é para se ver se ele movimenta aqui no céu. Vou dizer que a duração do dia vai ser de 1 minuto, que é para se ver rapidamente ele andar. E vou clicar no play. Pronto, e se isto tudo correu bem, nós devemos ver o sol a andar e as sombras ali a diminuírem. O sol há de se pôr. Agora vem lá os esqueletos. Eu queria ver se conseguia ver o sol a pôr-se. Está-se a pôr ali. Eu vou fugir aqui dos esqueletos. Pronto, o sol está-se a pôr. E agora fica escuro. Pronto, este momento de ficar escuro, nós vamos ver que ainda pode ficar mais escuro, se vocês quiserem. Ok, já tenho ali o esqueleto a vir para mim. E o sol há de nascer daquele lado. Portanto, já se começa, acho eu, a ver ali algumas árvores iluminadas. Pronto, aqui os esqueletos já não vêm. Vou esperar aqui só um bocadinho para ver o sol nascer daquele lado. Pronto, lá está o sol a nascer. Pronto, e como podem ver, isto em 1 minuto, quer dizer que em 30 segundos o sol põe-se, em 30 segundos o sol nasce outra vez, portanto está sempre a andar. É 30 segundos de dia e noite. Depois aqui vocês, se quiserem, podem procurar fazer um ajuste, que é, por exemplo, durante o dia. Se vocês querem que os dias sejam maiores que a noite, durante o dia o sol anda mais devagar. Portanto, isto aqui depois depende do que é que vocês quiserem fazer, mais complexo ou menos complexo. Este script é muito simples. Eu vou só pôr a duração do dia, por exemplo, em 15 minutos. E assim vai ser... Aliás, vou pôr 20 minutos. 10 minutos são de dia, 10 minutos são de noite. Pronto, se vocês quiserem que as noites sejam mais escuras, o que vocês podem fazer é aqui nas sombras tornar esta cor mais escura ou menos escura. E ainda existe outra propriedade que é a iluminação ambiente. Deixem cá ver se eu encontro. Há aqui outra propriedade. Isto mudou, as propriedades mudaram de sítio com esta nova versão do Unity. Porque havia outra propriedade que era a iluminação ambiente. Salvo erro é esta aqui. Aliás, nós podemos experimentar. Eu vou aqui ao sol e vou colocá-lo como se fosse de noite. Portanto, para ser de noite, a rotação aqui no X acho que tem que ser... Ok. Também há outra coisa que eu vos queria falar e agora lembrei-me, que é, por vezes, dentro do editor do Unity, a iluminação não está exatamente igual como está quando for o jogo. Portanto, testem depois também quando fizerem o jogo, quando fizerem uma build do jogo, nós vamos fazer quando falarmos das cenas, nós vamos fazer uma build, vamos compilar o nosso jogo e vamos executá-lo diretamente a partir do executor, do EXE, sem ser dentro do editor do Unity, para vocês verem, porque podem ver, por exemplo, agora que a luz está diferente de quando eu estava a jogar o jogo. Portanto, isto às vezes acontece porque dentro do Unity nem sempre ele calcula a iluminação como vai ficar na versão final do nosso jogo. Ok? Pronto, agora, para terminar, o que eu vou fazer quando parar o vídeo é calcular aqui a iluminação. Portanto, vou aqui à nossa cena e vou clicar no botão para calcular a iluminação e depois na próxima sessão vocês vão ver, vocês também podem fazer isso e depois vocês vão ver como é que ficou o vosso jogo, porque dentro do próprio Unity, com a iluminação calculada, ela vai ficar diferente em relação àquilo que nós estamos a ver agora. Ok? Pronto, nesta sessão ficamos por aqui. Ainda temos muito que fazer aqui no nosso jogo, portanto eu quero adicionar... já agora, antes de terminarmos, existe aqui mais uma funcionalidade que vocês podem explorar, que é... aqui no ambiente o nevoeiro. Portanto, existe aqui uma funcionalidade, eu agora lembrei-me que tinha ali nos meus apontamentos para vos falar disto, que é aqui o nevoeiro. Vocês podem ativar aqui o nevoeiro e depois podem escolher aqui o tipo de nevoeiro, a cor, a maneira como ele se vai calcular, portanto aqui se ele é linear ou se não é linear, e depois eu coloquei aqui linear, vocês podem definir aqui a distância que ele se começa a ver e a distância em que ele se deixa de ver. O nevoeiro pode ser útil para duas coisas. Por um lado, para criar um ambiente mais assustador,
em que, por exemplo, nós estivermos um nevoeiro muito espesso, é difícil ver os inimigos, mas isso também pode ser uma ideia engraçada. O nevoeiro não tem custos em termos de cálculos, porque isto é calculado tudo na placa gráfica, é muito rápido, portanto vocês podem abusar do nevoeiro. E também permite fazer outra coisa, que é esconder elementos que estão longe e que se calhar até nem estão a ser desenhados e nós não queremos mostrar ao utilizador que aqueles elementos aparecem do nada. Portanto, vocês podem depois usar o nevoeiro também para criar esse tipo de ambiente. Portanto, se já tivemos o nevoeiro, eu agora até consigo ouvir se calhar os esqueletos, mas só os consigo ver quando eles estão muito mais próximos de mim. E os esqueletos continuam a ver na mesma. Portanto, os esqueletos não têm nenhuma limitação. Mas eu agora estou a ver, não vejo nevoeiro, não vejo esqueletos, só os consigo ouvir. E isto ainda torna mais assustador o nosso jogo. Portanto, pode ser também um efeito engraçado que vocês podem explorar se quiserem fazer um jogo para assustar as pessoas. Portanto, podem usar também aqui o nevoeiro. Então, nas próximas sessões, nós vamos fazer uma interação ali com a nossa luz. Portanto, vamos ligar e desligar a luz. Vamos falar também dos efeitos de partículas. Vamos começar a falar dos efeitos de partículas, que também são uma funcionalidade muito importante para os nossos jogos. Vamos adicionar mais armas também ao nosso player, porque ele até agora só tem uma arma. E vamos dar a funcionalidade de ter mais armas e de poder mudar de arma. E também apanhar armas. Ok? Até à próxima.